E aí galera, tudo certo com vocês? Esse é o quarto vídeo de uma série de 5 vídeos. Nessa série eu vou explicar coisas básicas sobre o Figma. A gente vai ter aulas bem detalhadas sobre a interface do Figma, tanto de um arquivo como do programa em si. A gente vai ter aula sobre como organizar um arquivo, como estruturar ele para ele ser fácil entendido entre os designers e também outras pessoas que possam trabalhar juntos no projeto. E também vou explicar sobre o Figma, o que é o Figma Community, o que você pode tirar dele para poder melhorar o seu dia a dia. E por último, eu vou ensinar sobre os elementos básicos do Figma, como você pode criar eles. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, e bora lá para o vídeo sobre elementos básicos do Figma. Então, agora vamos criar alguns elementos básicos dentro do Figma. Se a gente selecionar o terceiro ícone aqui, agora vamos criar alguns elementos básicos dentro do Figma. Na nossa barra de cima, a gente tem esse campo aqui que geralmente está com quadrado, a gente tem essa seta do lado, clicando em cima dela, a gente vê os elementos básicos que a gente pode criar. Ou então você pode acabar usando os atalhos, que o R é o retângulo. E aí, quando a gente estiver criando, se não tiver nada selecionado junto com o, o mouse clicado, você vai acabar criando um elemento bem livre. Mas se você apertar Shift, você vai criar um elemento com todos os lados iguais. Então isso é bem interessante quando a gente precisa criar algo com seja realmente um quadrado perfeito, um círculo perfeito. Então o R a gente acaba criando um retângulo, o O a gente vai criar um círculo e o L a gente vai criar uma linha. E esses são os atalhos para a gente criar esses elementos básicos. Aqui eu já criei um quadrado, eu criei ele usando o Shift, então ele já começa com todos os lados iguais e nos atributos ele também ele ganha esse atributo de ter todos os lados iguais para sempre. Ele ganha essa propriedade de sempre ter essa mesma proporção. Então aqui eu tenho o x, que é o x e o y são as posições dentro do meu artboard, dentro de onde eu estou criando as coisas. Então aqui menos 518 e o y menos 351. Então esses são os dados, as informações de onde essa minha. Então esse menos 518 e menos 351 são os dados da onde ele está localizado dentro do arquivo que eu estou trabalhando naquela página. Aí eu tenho o W e o Y tenho o e aí eu tenho o W de comprimento e eu tenho o W de comprimento, que é 150, e o H de altura, que é 150. Os dois são da mesma proporção e para eu saber que está na mesma proporção, eu tenho esse cadeadinho aqui. Então, se ele está desselecionado, sem esse elo no meio, quer dizer que ele não está ele não vai ser aumentado nessa proporção. Então, aqui eu vou aumentar ele livremente, ele não vai seguir uma proporção. Então, se eu digitar 200 na altura, ele vai ter altura de 200 e comprimento de 150. E aí, se eu apertar aqui, então tem esse elo e ele fica um cinza mais escuro, ele está nessa proporção. Então, se eu aumentar a altura 200, ele vai seguir o comprimento, vai ser os dois 200. Então, isso é bem interessante. Aqui, nesse,
esse campo aqui é de rotação, então se eu quero ter um quadrado rotacionado em 45 graus, eu digito 45, ele vai me rotacionar aqui. Esse lado aqui é o... E aí indo pro lado, a gente tem, e aí indo pro lado, a gente tem os cantos, o arredondamento dos cantos, então eu gosto de usar às vezes 12, às vezes algo com 12, com outro tipo. E aí, se eu tenho esse aqui selecionado, esse aqui eu já tinha criado e está com corner radius de 20, está com arredondamento de 20 pixels nas laterais. E aí, se eu apertar aqui nessa bolinha, eu acabo aumentando esse radius. Ou então, se eu quiser personalizar cada canto de um jeito, eu acabo clicando aqui nesse parece com quadrado aí com os cantos com borda. E aí cada um desse aqui é um dos cantos. Então a gente começa esse aqui pelo canto superior esquerdo. Então esse aqui eu vou colocar, eu quero 5 nesse aqui, no canto superior esquerdo. Então você vê o que aqui ele já mudou, ele já está com 5. E aí aqui no canto superior direito eu vou deixar com 20. E aí no canto inferior direito eu vou colocar ele com 2, quase zero, quase nulo essa meu arredondamento. E aí no canto inferior esquerdo eu vou colocar 100. Então aqui você vê que cada, cada canto tá com um número diferente, porque eu acabei clicando para ele poder alterar aqui. E aí você vê que ele está selecionado igual esse aqui de proporção. E aí se eu acabar selecionando aqui, ele vai me liberar esse botão onde eu posso colocar que nem estava 20 de radius em todos os cantos. Então ele vai me editar aqui para 20 radius em todos os cantos. E aí depois disso a gente tem esse layer, que aí ele é parecido com o Photoshop. Então a gente tem todas as opções de layer dele. E aí aqui a gente tem esse layer, que são a camada, e aqui a gente tem todas as opções de como que essa camada vai estar se relacionando com a camada de baixo. Então você tem normal, o dark e multiply e assim em diante. E aí aqui embaixo a gente tem esse fill, que é o preenchimento. Então a gente tem aqui algumas opções de preenchimento. Todo elemento ele já é criado com esse preenchimento, que é da cor C4, 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 100%. Então essa cor aqui cinza. E aí se a gente quiser editar isso, é só clicar aqui em cima, que aí ele vai aparecer um color picker e você vai poder colocar a cor que você quer. Você consegue editar bem fácil a cor aqui. Aqui ele me dá qual que é o formato que eu quero dessa cor, se eu quero hexadecimal ou algum outro tipo para poder imputar a cor que eu quero. E aqui embaixo me mostra as cores do documento ou cores de algum outro lugar que eu tenho já algumas cores estilizadas. E aí a gente vai ver como estilizar e, e aí a gente vai trabalhar. E aí mais pra frente a gente vai ver como que funciona esses estilos que aí são compartilhados dentro de todos os arquivos dentro do seu time. Então a gente acabou mudando aqui para uma cor verde. Então aqui eu consigo alterar qual que é a opacidade desse verde. Então vou colocar uns 50%. Tentar nesse verde aqui nos 50%. E aí se eu clicar aqui ele vai como se eu dou para ele deixar essa cor invisível. E aí se eu clicar de volta ele acaba voltando a cor. Esse aqui, esse menos aqui, ele acaba tirando essa propriedade de fio desse elemento. Então ele acabou tirando a cor. Acabo criando aqui de novo.
E aí, se eu quiser criar outra cor, é só apertar o mais. E aí, eu posso clicar aqui e editar de alguns jeitos diferentes. Então, o Color Pick, ele me traz alguns tipos de cores. Então, eu tenho a comum, que todo mundo acaba usando. E aí o Color Pick acaba me trazendo uma variedade aí de cores que eu posso trabalhar nesse arquivo, então vários tipos de estilos de cores. Então eu tenho o estilo sólido, que é o que todo mundo usa, e aí clicando nele a gente tem o linear, que seria um degradê, aqui eu consigo mexer um pouco nas propriedades desse degradê, a gente vai mais pra frente então um pouquinho sobre o degradê, quando a gente estiver trabalhando isso dentro de uma tela de um aplicativo, para a gente poder entender um pouquinho como funciona esse degradê. A gente tem um degradê radial também, um degradê angular. Então, você pode fazer o degradê de acordo com o ângulo. Aqui também um degradê diamante. Ou então colocar um arquivo, uma foto dentro daquele preenchimento. Então ele vai a foto que você colocar aqui vai preencher todo esse elemento, a gente vai ver como que funciona essa foto na hora que a gente for desenhar uma tela de um aplicativo. E aí eu posso tirar esse atributo de preenchimento, então e deixar só o cinza que já estava. E aí a gente vai pro stroke, que é o e aí a gente vai pro stroke, que é a e aí a gente vai pro stroke, que é o contorno daquele elemento. Então, criar aqui um stroke. Ele já cria um stroke básico, que é um preto. Ele tem o tamanho de um, a grossura de um, e aí ele está dentro do elemento. Então, aqui como vocês podem ver, esse stroke está dentro do elemento. Ele é preto, como você pode ver aqui. Ele é 100% e ele é um. Então, eu posso acabar mudando aqui. Então, eu quero um stroke é, vermelho com uma grossura de 10 pixels. E aqui ele está dentro, eu vou acabar colocando ele outside. Então ele vai estar fora do elemento. Então como você pode ver aqui, o elemento ele está selecionado, então ele está ele mostra esse campo azul. E aí você vê que essa moldura está por fora, então está fora desse campo azul. E aí eu posso acabar colocando o center, que ele vai centralizar essa moldura, então vai ficar 5 pixels para dentro, 5 para fora. Mas o que eu costumo usar é esse de centro, que quando você for exportar, ele vai exportar de um jeito bem fácil, que não vai ter muita dificuldade para você usar em outros lugares. E aqui você consegue colocar é, mais camadas de. E aqui você consegue colocar mais camadas de. E aqui você consegue colocar mais camadas de contorno. Então quero colocar um contorno aqui que é o Edge, você consegue. Aqui embaixo a gente tem os efeitos. E aí a gente vai explorar isso mais para frente. E aqui você exporta seu elemento. Então você aperta mais aqui, você vai selecionar aqui qual que é o tipo que você quer de asset exportado. Então acabo deixando sempre PNG. Aqui você coloca qual que é a resolução que você quer. Se você quer a resolução 1, que é essa aí que você está vendo. Você quer ele duplicado, ele triplicado, ou ele então pela metade o tamanho, ele é a metade desse que você está trabalhando. Aqui você clica para exportar. E aí aqui a gente tem um retângulo que ele é de 150%. E aqui a gente tem um retângulo que ele é 150 por 150.
Mas para poder dar uma brincada com ele, acabei colocando o arredondamento de 150. Então ele para de ser um retângulo e começa a ser um círculo. Então assim você acaba fazendo com que um retângulo se torne uma circunferência. Esse aqui é uma circunferência que eu criei, ele segue todos esse aqui de cima, segue esses atributos. Esse aqui é um círculo, ele segue todos os atributos aqui de cima. Aí a gente tem esse aqui que é um triângulo. E aí quando a gente coloca um triângulo, a gente tem a adição desse atributo aqui de quantos pontos ele tem. Então aqui ele tem 3 pontos. Se você colocar 6 aqui, ele vai virar um hexágono. De um triângulo vai virar um hexágono. E aí, às vezes, se você não quer colocar aqui, você acaba é, indo nesse botão aqui. Então, se você é, tiver selecionado esse elemento e clicar em cima dessa bolinha branca que fica em cima de algum dos pontos, você pode clicar e arrastar, que aí você vai estar aumentando ou diminuindo o número de pontos que esse seu elemento tem. E aí, se a gente adicionar aqui uma estrela, a gente tem a mesma coisa aqui, o número de pontos que tem. Então, eu quero uma estrela de 10 pontos. Então, me trouxe isso. E aqui, o tamanho dessa abertura que tem em cada ponto. Então, aqui está com 38,2%. Aqui eu consigo também alterar isso na mão. Ou então, eu posso vir aqui e alterar isso. Eu quero alterar para 25. Então, ele ficou com esse ratio de 25. E aí, por último, a gente tem a nossa linha. Então, nossa linha é essa aqui. Ela fica com o H zerado, sem muito segredo. E aqui a nossa linha com uma setinha na frente. E aí, para editar isso, qualquer elemento que tenha um contorno, você consegue adicionar essa seta na ponta. Então é só você clicar, vir aqui nas propriedades do stroke e apertar nessas 3 bolinhas. Aqui você consegue ver quais que são. É só clicar nesses 3 pontinhos. E aí aqui você consegue ver o que é cada ponto, o ponto final e o ponto inicial. Então aqui está misto. E aí, para editar a seta é um jeito bem fácil, é só eu clicar aqui nessa linha, ou então qualquer elemento que tenha um contorno já aplicado. E aí, se eu vier nessas propriedades aqui do stroke, do contorno, e clicar nessas 3 bolinhas, eu consigo editar isso. Então, aqui são os ponteiros, então aqui está misto. E aí eu posso escolher se eu quero não ter nada em ambos os pontos, ele ser